Fala galera, tudo bem? Só passando aqui para gravar a videoaula aí sobre a Garota das Laranjas, uma vez que nós já fizemos a discussão aí do livro. Então vamos lá, vamos falar sobre esse belíssimo livro. Bom, antes temos que falar sobre Jostein Gaarder. Jostein Gaarder, o escritor, é este cidadão aqui. Como vocês sabem, eu gosto de olhar para fuça de quem escreveu o livro, eu gosto de fazer esse negócio cara crachá. Ele nasceu em 52, é norueguês, ele estudou filosofia, teologia, literatura e foi professor durante muito tempo. Estreou como escritor aí em 86 e é um dos escritores noruegueses assim, de maior destaque no país. Ele tem diversos livros, alguns melhores do que A Garota das Laranjas. Para quem gostou da Garota das Laranjas, existem livros que são ainda melhores. E um dos mais importantes aí, dele é este daqui, O Mundo de Sofia, de 91, que eu li exatamente quando eu tinha a idade de vocês, tá? É um livro belíssimo, O Mundo de Sofia. Ele mora em Oslo, que é a capital da Noruega, tem esposa, 2 filhos, é uma pessoa normal de carne e osso. Vamos lá, sobre o que fala então A Garota das Laranjas. Vocês já perceberam que é uma carta, então é um gênero epistolar. Toda vez que o livro, né, o texto é escrito na forma de cartas, o nome dele passa a ser uma epístola, é um gênero epistolar, e é uma carta de despedida, escrita aí nos últimos dias de vida, em que um pai conta para o filho a história, né, a sua história, a história do filho, em busca de uma figura encantadora e enigmática que parece ter saído aí de um conto de fadas, que é exatamente a Garota das Laranjas, né? Essa carta ela fica guardada por muito tempo dentro de um carrinho vermelho de bebê, e a avó desse menino, do George, é quem um dia, meio que do nada, se lembra das últimas falas do filho dela, em que ele pede, por gentileza, né, 1000 favores, nunca se desfazer desse carrinho vermelho, desse carrinho de bebê. E porque devia ter alguma ligação aí desse carrinho, e ela guarda, né? Então esse objeto por muitos anos no sótão, e um dia ela resolve vasculhar para tentar entender o que é tão importante, o porquê que é tão importante assim esse carrinho de bebê, e aí ela encontra essa carta que tem como destinatário aí o neto, o George, e entrega a carta nas mãos do neto para que o neto então possa ler finalmente o que o pai escreveu antes de morrer. E aí, o que está escrito na carta? Né? A história do pai, do tempo em que ele era jovem, então ele ainda era estudante de medicina, em busca de uma moça que ele esbarra um dia num bonde, que vivia segurando aí um saco de laranjas. E, enfim, o livro ele alterna bastante entre a voz do pai e a voz do filho, né? Então é como se duas histórias se cruzassem em diversos momentos. Então a gente consegue perceber quando é um e quando é outro, por conta de uma questão aí de uma diferenciação de letras, mas porque o teor, o tom de narração do pai é muito diferente do tom narrativo do filho. Então chega um ponto que a gente já consegue visualizar, não por conta da letra, né, da diferença de letra, uma tá em itálico, outra não, por conta do tom narrativo mesmo, tá? Então, ele acaba construindo aí uma narrativa de forma muito filosófica. Digo, essa filosofia toda, ela é muito característica do Jostein Gaarder, não só no livro A Garota das Laranjas, todos os livros de Jostein Gaarder têm esse quê, esse tom filosófico que eu adoro. Justamente eu acho que por conta da faculdade dele, né? Ele é formado em filosofia, em teologia, então ele tem uma visão diferenciada, ele tem um olhar de mundo assim bastante poético, tá? E diferenciado, ele tenta sempre passar isso nos livros dele de alguma forma. E aí começamos com a nossa conversa filosófica, né? Que vocês tanto piraram aí nas nossas conferências. Então, qual que é a teoria desse livro? O livro ele fala, de algum modo, que
todo mundo nasce com uma certa leveza e com um olhar curioso a respeito do mundo. Então, se a gente imaginar aí crianças muito pequenas, as crianças pequenas, elas são malucas a ponto de sair colocando tudo na boca, né? Elas enfiam o dedo na tomada, elas colocam o dedinho em qualquer buraquinho, elas desceriam numa boa uma escada, engatinhando, sem se preocupar com o que pode acontecer. Óbvio, porque elas não têm de fato essa percepção do que pode acontecer, então criança muito pequena não tem essa noção de causa e consequência, principalmente a consequência, mas porque ela é muito curiosa, né? É a curiosidade que faz com que a gente evolua, é a curiosidade que faz com que a gente aprenda. Eu falei para vocês nas conferências, imagine o que seria da ciência se os humanos não fossem seres curiosos. Acreditem, nós estaríamos até hoje vivendo na época da Idade das Cavernas lá, né? A gente não teria descoberto o fogo, a gente não teria descoberto a roda e nós seríamos seres bastante primitivos, se não fosse a curiosidade, tá? Então, a criança ela tem esse olhar curioso, ela tem um olhar encantado, ela tem um encantamento de mundo. Passa uma borboleta e ela olha como se fosse a coisa mais linda do mundo. A partir do momento que a gente envelhece, a gente se acostuma com o que a gente vê. E a gente perde esse olhar de encantamento das coisas. O que é muito triste. Porque a gente passa a não enxergar mais as belezas da vida. A gente perde muitos detalhes que são importantes. Porque é como se a gente ligasse o piloto automático e simplesmente vivesse. E aí o triste disso tudo é que a gente percebe que a gente viveu por muito tempo no piloto automático quando a gente chega no final da vida, em que não tem mais tempo da gente realizar o que a gente gostaria de ter realizado, né? Porque a gente conversou aí nas nossas conferências que o tempo, ele é implacável e o tempo ele passa. E às vezes ele passa muito mais rápido do que nós gostaríamos. E uma vez que esse tempo passou, ou uma vez que esse tempo acabou, não tem como voltar no tempo. Não tem como voltar no tempo. E esse pai, ele ganha um presente, a meu ver, um presente, né? Por ser médico e conhecer exatamente a condição de saúde em que ele se encontra, ele sabe que ele tem pouco tempo de vida. Então ele podia passar esse pouco tempo de vida que lhe resta reclamando e sendo uma pessoa amargurada e sendo uma pessoa horrorosa. Mas ele decide fazer o completo oposto, né? Ele decide passar o pouco tempo que lhe resta aproveitando ao máximo. Então ele aproveita ao máximo esse filho muito pequeno, ele aproveita ao máximo a esposa, os pais, e ele decide deixar uma lição para o Jorge, já que ele sabe que ele não vai conhecer esse filho, né? Ele sabe que esse filho vai crescer sem um pai presente. Então ele decide dar uma única lição, que ele fala que é a maior lição que ele pode dar por toda a vida ali do menino. É fazer com que esse menino nunca perca esse encantamento. É fazer com que esse menino nunca seja como o resto do mundo. É fazer com que esse menino não se torne mais um na multidão. Então, ele decide, a partir da história de como ele, pai, encontra a sua esposa, né? Ele escreve então sobre essa história de amor e ele faz com que esse filho enxergue que esse filho passa a existir no momento em que o seu pai e a sua mãe se apaixonam e trocam olhares encantados um com o outro. E é a partir desse momento que o menino passa a existir. Óbvio, primeiro numa concepção de pensamento, de querer, de desejo, e depois, propriamente dito, na concepção de se ter um filho, né? No nascimento. Mas esse filho nasce muito antes, tá? Nasce num momento, nasce num pensamento de um homem e de uma mulher
que decidem criar uma vida toda juntos. E é justamente o amor que acaba salvando esse homem de uma existência medíocre. E é exatamente esse amor que ele tenta ensinar e passar adiante para o filho. Só o amor salva. Essa frase já é conhecida, né? Vocês ouvem muito eu falar que viver dói. Vocês ouvem muito eu falar também que basta nascer para começar a morrer. E eu bato muito na tecla para vocês da questão do tempo. A gente tem que aprender a gerenciar o tempo, a gente tem que aprender a cuidar do tempo, a gente tem que aprender a olhar para o tempo, porque o tempo passa. O tempo ele passa de forma implacável. O tempo não para, tá? Cada minuto vivido, cada minuto vivido também é um minuto a menos. Então, a gente tem que viver esses minutos da melhor forma possível, certo? E isso está muito ligado com a tarefa da semana, que é a escrita da carta, em que vocês têm que escrever uma carta para o personagem, o protagonista da história, para o George, em que vocês vão contar agora o olhar filosófico que vocês têm da vida. E eu estou muito curiosa para ler sobre esse olhar filosófico de vocês, tá? Junto com todo esse encantamento, junto com todo esse olhar diferenciado, está muito ligado um certo amadurecimento. Porque vamos combinar que não é fácil ter esse olhar detalhado, esse olhar poético, amoroso, né? Mas uma vez que a gente desenvolve esse olhar, a gente consegue criar aí um amadurecimento muito grande. Porque a gente passa a enfrentar os nossos medos de outra maneira. A gente passa a persistir em desejos que de fato valem a pena ser perseguidos. A gente passa a olhar para o desafio com uma leveza e com muita gratidão, tá? Olhar a vida com gratidão é o que deixa a vida mais leve, tá? É o que faz com que a gente encare aí os desafios, os problemas da vida de uma forma mais fácil. Porque a vida é uma viagem, né? E essa viagem ela tem altos e baixos. E tá nas nossas mãos decidir o que a gente faz da nossa vida. A gente vai viver eternamente nas profundezas? Ou a gente vai olhar para cima e querer viver na medida do possível, a maior parte das vezes, num ambiente quase que etéreo, né? Num, num ambiente quase que, não digo lúdico, mas é extremamente poético, é ver a vida com um olhar de criança, sabe? Um olhar puro, um olhar curioso, um olhar grato, tá? E perceber que todo mundo tem uma infinidade de histórias surpreendentes. A gente só tem que estar bastante atento para perceber esses detalhes surpreendentes que acontecem diariamente. Diariamente. Tá bom? Finalizo então a aula com a música do Chico Buarque, Todo Sentimento, em que, óbvio, Chico Buarque não escreveu a música pensando no livro. O Chico Buarque escreveu essa música, ele compôs a música muito antes do livro existir. Mas a gente consegue estabelecer aí uma ligação bastante adequada entre a letra e a história do livro, tá? Então, quando o Chico ele fala: preciso não dormir até se consumar o tempo da gente, preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Preciso te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir, a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. E depois de te perder,
Te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada. Nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao lado teu. Ai, gente, essa música é linda. É linda se a gente pensar no ponto de vista de um homem fazendo uma declaração de amor para sua esposa, mas é linda também no ponto de vista de um pai fazendo toda uma declaração de amor para um filho. E é ainda mais linda se a gente pensar do ponto de vista de um ser humano fazendo uma declaração de amor para a vida. Porque viver é uma das experiências mais intensas que a gente vai passar, né? E se a gente parar para pensar que é 1 mês, 2 meses atrás, a gente nunca imaginaria que estaríamos numa situação de quarentena como a que vivemos hoje, e que quando nós estávamos lá experimentando, curtindo os últimos minutos de 2019, em que a gente estava com um olhar muito esperançoso de como ia ser 2020, a gente falava assim, 2020 vai ser um ano diferente. Nunca passou na cabeça de ninguém de que o mundo ia experimentar essa pandemia. É uma lição que a gente tira aí de que a vida é uma tremenda de uma montanha russa, né? Tem altos e baixos. Talvez hoje a gente não consiga estar enxergando aí tantas belezas assim por estarmos num momento difícil. Mas não tem problema, porque daqui a pouco a vida dá uma reviravolta e a gente tá de novo bem, né? E juntos. Enfim, fica aí a minha reflexão do livro. Eu tenho que admitir que Jostein Gaarder é um dos meus escritores prediletos. E eu já li todos os livros desse homem. E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Tá bom? Beijo grande de vocês. Espero que vocês tenham curtido. E se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa aí sobre o livro, manda nos comentários no Canvas ou no WhatsApp pra mim, que eu vou ter muito prazer em ler. Tá bom? Beijo!